presidente Jair Bolsonaro justamente confirmando essa informação de Tarcísio de Freitas, o ministro da Infraestrutura, como um pré-candidato ao governo de São Paulo. Desde o início, Bolsonaro já demonstrava, né, esse desejo de justamente lançar aí Tarcísio de Freitas como um candidato ao governo paulista. Não era uma vontade, inclusive, do ministro, mas agora, então, essa confirmação vem à tona. Na sua avaliação, é importante para Tarcísio de Freitas ter esse apoio de Jair Bolsonaro? Inclusive, a gente ouviu o presidente dizer que, se Tarcísio for eleito, ele vai conduzir o mandato dele de uma forma muito parecida com a qual Bolsonaro tem conduzido o seu próprio mandato como presidente. Isso ajuda Tarcísio? O que você acha? Acredita que ele pode aí decolar nessa missão, nessa nova missão? Catarina, eu não sei se o apoio do presidente Jair Bolsonaro é importante para o ministro Tarcísio, porque me parece que ele está ali numa posição constrangido, né? Eu fiquei aqui reparando nas expressões do ministro enquanto o presidente falava, e ele me pareceu constrangido. Como você mesma disse, me parece que ele não quer ser governador de São Paulo. E aí é uma questão que a gente precisa entender, até uma questão aí de personalidade do ministro Tarcísio, que é um ministro muito bom, talvez seja o melhor ministro realmente do governo Jair Bolsonaro. Tem feito aí várias obras pelo país. É um ministro muito discreto também, né? Ele me parece que ele não tem essa ambição dos holofotes, que é algo que marca a política contemporânea aqui, principalmente no Brasil. Ele me pareceu muito desconfortável aí nesse anúncio, porque realmente é muito diferente você conduzir bem. Ele está fazendo realmente um bom trabalho frente ao Ministério da Infraestrutura, mas é muito diferente lidar aí e governar um estado como São Paulo, né? Ele teria que lidar com questões de educação, segurança pública, né? Não é só fazer obras, que é a função ali do Ministério da Infraestrutura. Ele me pareceu extremamente incomodado, assim, constrangido mesmo. Eu estou curioso para saber quais serão os próximos passos, né, dessa pré-candidatura. Vamos ver se ele dá algum sinal de que ele ambiciona mesmo esse cargo. Por enquanto, me parece que é mais uma vontade do presidente por um arranjo político do que realmente uma vontade do ministro. Certo. E Pousonoff, a gente ainda aguarda essa definição de Alckmin, se ele vai concorrer ao governo paulista, se ele vai ser vice de Lula, porque isso certamente, essa decisão dele vai impactar muito nos demais candidatos, até porque a gente acompanhou aí nas últimas pesquisas, muito embora a gente saiba que as pesquisas não necessariamente refletem o futuro, mas Alckmin aparece muito bem posicionado, inclusive em primeiro lugar. Você acredita que, se de fato ele não for concorrer então ao governo paulista e decidir formar essa chapa com o Lula, o eleitorado que iria votar em Alckmin, que é uma fatia ali mais conservadora, será que ela acaba migrando ali para o Tarcísio? Eu acho que não, né? Principalmente esse eleitorado mais conservador, também do interior aí de São Paulo, gosta muito de Alckmin. Como eu disse no meu comentário anterior, resta saber agora se Alckmin vai entrar nessa canoa furada aí, dessa aliança com o PT, que está colocando as manguinhas de fora, fazendo um discurso aí acima do tom, acima do centro, né? Acima daquela ideia de uma esquerda moderada, que seria a contribuição de Alckmin para essa aliança. Aí, realmente, se Alckmin entrar nessa corrida ao governo do estado de São Paulo, me parece que é prejudicial para uma eventual candidatura do ministro Tarcísio, porque Alckmin realmente tem um recall muito importante, principalmente aí no interior do estado. Muito bem, a gente vê também, inclusive, sem Alckmin, né, pensando, Haddad, na última pesquisa, acho que 28%, Márcio França, 19%, Boulos, 11%. Parece que esses nomes da esquerda estão liderando por aqui, né? E o ministro Tarcísio, como eu disse, ele é muito discreto, né? Ele não me parece empenhado, né, em criar polêmicas nas redes sociais ou dar declarações aí muito enfáticas e que gerem aí um grande barulho, que é realmente o que marca
a política contemporânea. Então, me parece também que os números, né, dessas pesquisas, até a ausência dele nos primeiros lugares dessas pesquisas, mostra um desconhecimento, né? O eleitorado até sabe, nossa, tem um ministro lá da infraestrutura, está fazendo obra e tal, mas a pessoa não associa direito o trabalho, a pessoa e as ambições políticas. Por isso que eu disse, né, que é bastante interessante a gente notar o constrangimento com que o ministro escuta ali o anúncio da sua pré-candidatura e por esse seu jeito mesmo, mais discreto, eu não sei se se ele encararia, como ele encararia uma eleição dessa, lembrando, né, que São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil e uma eleição em São Paulo é uma eleição bastante dura, né, bastante ferrenha. Inclusive, nessa pesquisa que eu citei, Tarcísio aparece ali com 7% e Rodrigo Garcia com menos ainda, 6%. Mas Rodrigo Garcia, Pozonoff, é um candidato que na sua avaliação ainda pode crescer, né? Ele como ali vice de Dória, ainda algumas obras do governo do estado estão sendo preparadas para serem entregues aí para o estado. Temos também o fato de que nesses últimos 3 anos, certamente, Rodrigo Garcia conseguiu ali ter um bom acesso, né, a deputados estaduais, prefeitos, vereadores, fazer aí esse contato, o que pode trazer um grande apoio para ele. E ele também assumindo, o Dória saindo também para a corrida eleitoral à presidência, ele assumindo, acho que é no mês de abril, salvo engano, ele também tem aí um tempo hábil para conseguir melhorar essa posição nesse ranking de intenção de votos, né? O que joga contra ele é a rejeição ao governador João Dória. O que joga a favor dele é certa inércia, né? O PSDB parece que governa São Paulo por inércia. Mas aí, comparando também, novamente, com o ministro Tarcísio, eu acredito que vai ter muita gente que vai dizer que o apoio até do presidente Jair Bolsonaro joga contra a candidatura do ministro Tarcísio ao governo do estado. Então, essas alianças, assim como uma possível aliança com o PT, joga contra Geraldo Alckmin, né, nessa corrida, mesmo que essa aliança não se confirme, joga contra o ex-governador Geraldo Alckmin nessa corrida ao governo do estado. A gente está vivendo tempos muito confusos. Esses apoios aí, Caterina, que parecem aquele abraço de urso, né? É uma coisa, não é um apoio muito cristalino, ele não se traduz aí numa transferência de votos muito clara.